Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública no formato virtual, hoje com o tema Jesus, o caminho, a verdade e a vida, com o nosso amigo Pedro Begatti. No cenário de pandemia em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura com bases em Jesus e em Allan Kardec se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações e em nossos lares neste momento. Que consigamos estarmos aptos a receber toda a harmonia, paz e energia para que estejamos preparados a nos tornarmos seres melhores a cada dia. Que a espiritualidade maior possa cobrir nossos corações com a luz sublime do amor, a fim de que consigamos compreender as lições que nos serão ensinadas nesta noite pelo nosso amigo Pedro, que sempre nos brinda com inúmeras lições relacionadas à seara espírita, descortinando aos poucos o nosso véu da ignorância, nos servindo de inúmeras lições que enriquece e engrandece esta nossa jornada de trabalho e de provas, para que o amor se faça presente em nossa morada, que consigamos traçar nossos caminhos com leveza e simpatia para conosco e para com o próximo hoje e sempre. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença nesse momento e a todos os ouvintes e ao palestrante da noite, Pedro, pela oportunidade de aprendizado. Seja bem-vindo. Ok, muito bem, muito obrigado, uma boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui para ter mais um momento de aprendizado para todos nós. Na verdade, não venho ensinar nada, venho apenas compartilhar algumas ideias e nós rogamos a Jesus que nos inspire, que os bons espíritos daqui de Patrocínio, Minas Gerais, estamos bem distantes daí, mas com o coração voltados para o Grupo Espírita Nossa Casa, para o meu irmão querido, Dirceu, Zé, Ricardo, sua família, meus pais que estão em Matão, meu irmão Flávio que está em Matão, um abraço para todos e para todos os amigos que frequentam o Grupo Espírita Nossa Casa, o nosso boa noite. Hoje trazemos mais uma reflexão sobre aquilo que Jesus nos disse com uma tranquilidade, com uma franqueza tremenda, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através dele, não é? E nós vamos trabalhar algumas etapas do caminho, da verdade, para que a gente chegue na conclusão final do porquê Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E para a gente iniciar, eu vou ler um trechinho de uma passagem, pode passar, Zé, por favor, de Cora Coralina, onde ela diz assim: procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo que penso com esperança, penso no que faço com fé, faço o que devo fazer com amor, e me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir e chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar.
porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. Cora Coralina. É interessante a gente iniciar uma palestra espírita com um pensamento dessa mulher tão fantástica, que através não só da poesia, mas também da prosa, traz para nós ensinamentos tão importantes. Que ela diz, se coaduna, se liga muito com o que o Evangelho nos fala, da importância do decidir. O que nós queremos da nossa vida? Queremos a luz ou ainda perambularemos pelas trevas? A decisão é inteiramente nossa. Queremos ficar na terra regenerada ou queremos fazer com que as nossas ilusões ainda permaneçam sobre a terra material? Faremos todas essas reflexões no decorrer da nossa explanação e vocês perceberão que a resposta para tudo isso está aqui, ó, dentro do nosso coração, dentro do coração de cada um. E é esse convite que nós fazemos desde já, meditar, refletir, para que a gente consiga compreender a profundidade do que é o caminho, do que é a verdade e do que é a vida. Zé, passa para o slide seguinte, por gentileza. No Livro dos Espíritos, e eu percebi como é importante a gente mesclar o Evangelho com o Livro dos Espíritos, para quem está iniciando o Espiritismo, ou para quem está tentando encontrar coerência entre tudo que passa entre nós, procure fazer isso. Leia o Livro dos Espíritos, leia o Evangelho, sobretudo esses dois, porque ali estão as lições que vão trazer muito esclarecimento para nós e vão mudar a nossa forma de pensar e de sentir. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecer-os e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Vejam, a resposta é muito simples. Fomos criados simples e ignorantes, e aí Deus nos concede uma missão, que é um trabalho, para fim de nos esclarecer. E aos poucos nós vamos progressivamente encontrando a perfeição, conhecendo uma verdade. Que será essa verdade? E a partir do conhecimento dessa verdade, nós vamos nos aproximar do Criador e sentir o Criador. E vocês vão perceber que isso está totalmente relacionado com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós exalamos de vibração, com aquilo que nós, de uma certa forma, emitimos com os nossos pensamentos. Veremos em breve, daqui a alguns minutos, o que é a verdade. E vocês vão ficar extasiados. Prosseguindo. Na questão 120 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E os espíritos respondem, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Ou seja, da falta de conhecimento. E na questão 121, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E os espíritos respondem, não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal.
Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Ou seja, nós decidimos fazer o mal. O mal não nos é imposto. E assim, a gente começa a perceber que nós temos uma grande responsabilidade por aquilo que fazemos. Passa a próxima, Zé. Na questão 122, os espíritos esclarecem o que é a liberdade que nós temos. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ou seja, autoconhecimento. Lembram de Joana de Ângeles, na série psicológica, em que ela diz o tempo todo: é preciso se autoconhecer para se autotransformar e se auto-iluminar. Veremos mais para frente que a luz tem a ver com a verdade. Está diretamente ligada à verdade. E nós não podemos querer que a luz, o conhecimento, venham só de fora. É preciso que nós façamos a nossa parte interior para que isso brote de dentro para fora. A espiritualidade, por meio do cumprimento das leis divinas, fará com que muita coisa venha de fora para dentro. Mas a maior parte da nossa mudança e transformação vem de dentro para fora. E os espíritos prosseguem, na questão 122. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa está nele, está fora dele, nas influências a que ele cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Porta larga, porta estreita. Como Jesus nos recomenda, passai pela porta estreita, meus irmãos. Mas o que a gente faz? A gente passa pela porta larga. Aí vem o Covid, e a gente começa a lembrar, por que eu não passei pela porta estreita? Por que eu não sofri lá atrás? Para evitar esse sofrimento de agora. Mas é livre-arbítrio. Nós temos a possibilidade de fazer ou não fazer. Está sob nossa responsabilidade botar ou não isso em prática. Passe pela próxima, Zé. Isso, muito bem. Nesse slide, eu faço a seguinte questão. Como explicar a expressão? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se nós já temos o livre-arbítrio, a liberdade como princípio, por que eu preciso da verdade para me libertar se eu tenho livre-arbítrio como lei natural e divina? É uma questão que me intriga. O que é a verdade? Por que essa verdade vai me libertar se eu já tenho uma lei que me garante a liberdade como lei divina? Não é contraditório? Pensa. Mas Jesus diz que somente nos libertaremos quando conhecermos essa verdade, que não é a liberdade do livre-arbítrio. É uma outra liberdade. Uma liberdade que nós vamos aprender a afastar a escravidão que, de uma certa forma, ainda temos com relação a algo que nos prende à matéria. Passe, por favor, Zé. O problema é que o livre-arbítrio me dá o direito de eu escolher
o mal. E eu posso escolher o mal. E, ao mesmo tempo, sou responsável por todo o mal que pratico. Esse mal, de uma certa forma, é a ignorância que os espíritos falaram. Mas a partir do momento em que eu aprendo o que é o bem e não aplico, aí a coisa complica para mim. Porque eu responderei, segundo o livro dos Espíritos, por todo mal que eu praticar deliberadamente e por todo bem que decorrer da minha omissão em não praticar o bem. Aí nós costumamos falar em Minas que a porca torce o rabo, né? Porque é difícil. Imagina eu responder por toda a omissão do bem que eu pude fazer e não fiz. Isso tudo é mal. Isso tudo é ruim. Isso tudo eu sou responsável. Isso tudo faz parte também do processo de conhecer a verdade. E aos poucos em que nós vamos colocando isso dentro do nosso coração e da nossa consciência, isso vai me libertando das amarras que me prendem ao mal e à matéria. Pode passar, Zé. Próximo slide é muito interessante que essas frases foram faladas por João Paulo II. Por incrível que pareça, e João Paulo II, aquele Papa maravilhoso, na celebração do Dia Mundial da Paz, no dia 1º de janeiro de 2005, em uma de suas encíclicas, ele fala: o mal não é uma força anônima que age no mundo a mecanismos deterministas e impessoais. E aqui nós temos o maior respeito aos católicos, o maior respeito a todos os demais de outras religiões. Nós sempre pregamos que a religião, qualquer que seja, é fantástica, é indispensável, porque todas elas nos levam a Deus. Mas quando João Paulo II fala que o mal não é uma força anônima, que age no mundo devido a mecanismos deterministas e impessoais, ele rasga da Bíblia a imagem do diabo e do inferno. O mal passa através da liberdade humana. Um católico, chefe da Igreja Católica, falando isso. Percebem como espiritismo e catolicismo se interconectam? E ele diz assim: no centro do drama do mal e constantemente relacionado com ele, está precisamente esta faculdade que distingue o homem dos demais seres vivos sobre a terra. O mal não tem rosto de diabo. O mal tem sempre o rosto e o nome. O rosto e o nome dos homens e mulheres que o escolhem livremente. Portanto, quer acabar com o mal? Não precisa acabar com o diabo nem com o inferno. Muda os homens. Transforma a humanidade. Faça-os escolher livremente o bem e não o mal. É assim que nós transformamos o mundo. Zé, passa, por favor. E aí muitos dizem, são frases que a gente ouve no dia a dia, né, das religiões, não só de católicos, mas de todas as religiões. Jesus é nosso Salvador. Ele veio para redimir nossos pecados. Basta conhecer Jesus, crer nele e louvá-lo para ser salvo. É correto? É justo? Quem é que salva? É algo que nós refletimos bastante também. A fé sem obras de nada vale. Então, o que me salva não é simplesmente crer em Jesus. Não é simplesmente louvar Jesus. Não é simplesmente conhecer Jesus. Então, eu questiono, próximo slide, Zé. Como conseguir a salvação? Como conhecer a verdade e essa verdade me libertar de uma vez por todas? O que é a verdade? Vamos ver que é a verdade? Próximo, por favor, Zé.
Questão 628 do Livro dos Espíritos. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Ou seja, fica que nem barata tonta. Fica que nem vagalume ao redor da luz, sem saber o que está fazendo. Porque não tem consciência de si mesmo. E será que nós estamos prontos para ver essa luz? Né, Lúcio? Próximo slide, Zé. Né, Lúcio, do livro Jesus no Lar, um livro maravilhoso que eu recomendo a leitura, e se possível, que a gente possa utilizar essas passagens de Ney Lúcio no Evangelho no Lar, que é muito interessante, é um livro que complementa bem o Evangelho no Lar. Num dos tópicos, ele fala da visita da verdade. Diz Ney Lúcio que, certa feita, Jesus disse que só a verdade fará o homem livre. E talvez porque não pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão, Pedro, lá no culto doméstico, lhe pergunta: Senhor, o que é a verdade? Jesus fixou rosto enigmática expressão e respondeu: olha o que ele disse. A verdade total é a luz divina total. Vocês perceberam que é muito semelhante ao slide anterior, em que nós dissemos que a verdade é como a luz? Lá, o livro, questão 628 do Livro dos Espíritos, ele diz: a verdade é a luz divina total. Entretanto, o homem está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. E aí, Jesus, reparando que o nosso Pedro estava lá perdido, sem saber o que significava aquilo, ele meditou alguns minutos e falou, deu um exemplo para trazer o esclarecimento para Pedro. Disse que numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, que eu acho que é a gente, né? Implorando socorro divino. Não sei se tinha Covid naquela época, mas tinha isolamento, ele estava numa caverna escura. Então, a gente pode fazer a mesma analogia com relação a nós agora. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Na cabeça dele, ele estava bem e não entendia por que ele estava ali naquela caverna. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava, dizia em gritos comoventes. Pediu uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Se afirmava robusto, apto, aproveitável. Por que motivo ele era conservado ali, naquele insulamento doloroso? E às vezes a gente pergunta, por que eu estou aqui, Jesus, isolado em casa? Hashtag fica em casa, né? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. A gente nunca pode exigir nada dos outros, né? Nem de Deus. Se nós estamos isolados hoje, gente, é porque tem uma razão. Talvez a gente desconheça essa razão, mas existe uma razão. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Próximo slide, por favor, Zé. Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, qualquer coincidência com a gente hoje é mera coincidência, viu? Não quis pegar essa lição para mostrar alguma coisa relacionada ao Covid, tá? Mas, profundamente compadecido, Deus enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou a confiar no futuro, a persistir na oração. Então o infeliz consolou-se de algum modo, mas em breve tempo voltou a lamuriar. A gente não gosta de reclamar quase, né? Mas a gente volta porque a fé só não resolve. Você ora, não resolve, não acontece nada. Oh, meu Deus, então precisa acontecer alguma coisa. Me dá outra coisa, porque a fé não resolveu. Ele queria fugir ao monturo, e como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. Que coisa, né?
Está chegando uma vacina aí do Covid, né? Talvez é a esperança que a gente já está. Nós já estamos no segundo passo, perceberam? Deus já mandou a fé, a gente rezou, orou, agora tem uma vacina chegando. A gente espera que dê certo. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, ou seja, aceitação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retornou à lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Conduído, então, o Senhor lhe mandou a caridade. Fé, esperança, caridade. Lembram-se do Evangelho? As 3 maiores virtudes. E a mais importante entre a fé, a esperança e a caridade é a caridade, segundo São Paulo. Lembram-se disso? A caridade, então, resolveu o problema? Vamos ver? Não. A nova mensageira acariciou e alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo lhe enviou a verdade. E agora? Vamos ver o que aconteceu? Próximo slide, Zé. Quando a portadora do esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, lembram? A grande luz, a verdade divina? O infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés. E agora percebi espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu, cambaleante, e notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar a própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, de aprender a limpar-se e a purificar-se, limpar-se e purificar-se. Fugiu espavorido em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Será que isso tem a ver com a nossa vida com o Covid? Será que essa outra furna aí é aquele planeta que está chegando, que vai levar aqueles que ainda não estão prontos para a regeneração? Percebem? E eu pergunto a cada um de nós, e pergunto a mim mesmo, eu estou pronto para conhecer a verdade? Eu estou pronto? Ou eu estou desesperadamente com medo de olhar para mim mesmo e ver que o problema está em mim e não no mundo? Percebem? Então o mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à percepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, esperança e caridade, consolam-se e desconsolam-se. Consolam-se e desconsolam-se. Creem e descreem. Vai excitando, vai mudando, a vibração vai subindo e descendo. Tímidos, irritadiços e excitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-se a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Nós vivemos uma ilusão, gente. Olhamos para o espelho e vemos, eu sou perfeito. Não é. É ilusão. Você não é perfeito, coisa nenhuma, senão não estaria encarnado aqui na Terra passando por Covid. Bota isso na sua cabeça, e eu boto na minha também. Nós estamos no mesmo barco, estamos navegando por mares complicados, temos como timoneiro nosso Mestre Jesus, mas temos que ter consciência. Se a gente não firmar o pé, nós vamos cair da embarcação, e vai saber Deus onde que nós vamos parar. Não dá mais para brincar. Ou eu mudo agora, dentro de mim, o que precisa mudar, para ter fé, esperança, caridade, para conhecer a verdade de frente,
ou senão a gente vai para outra furna. Infelizmente. Então eu questiono. E aí, dentro desse contexto todo, muda, Zé, por favor. Vamos meditar sobre esta frase de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro jeito, meus irmãos, de chegar à luz se não buscarmos o exemplo de Jesus. Não há outro jeito. Sinto informar. E não é pensamento meu isso, é pensamento do Cristo. Ele nos diz isso e nos explica de uma maneira didática. Vocês verão. Eu vou colocar aqui. Passa o próximo, Zé. É em Jesus que encontraremos a luz divina total. E assim conheceremos a verdade. Pode passar o próximo, Zé. Por quê? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem com uma simplicidade, uma só palavra: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Palavras dos Espíritos, não são minhas essas palavras. Está no Livro dos Espíritos. Portanto, não adianta a gente respeitar Jesus, conhecer Jesus e falar assim, Jesus me salva. Ele vai falar assim, ajuda-te e o céu vai te ajudar. Não sou eu que vou te salvar, é você mesmo que te salva. Você é responsável pelo seu processo de autoiluminação, por meio do autoconhecimento, afastando do seu coração as questões que ainda te impelem para o orgulho e o egoísmo. É você o responsável por isso. Próximo, Zé. E Jesus fazia e recomendava, né, para todos nós, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Eu gosto de colocar no presente, porque Jesus não deixou de amar a nós. Eu não me lembro onde que eu li isso, mas eu sei que está num dos livros do Chico, que Jesus nos conhece pelo nome. Pelo nome. Os bilhões de irmãos que estão vinculados a esse planeta, Jesus nos conhece pelo nome, e nos ama, e nos inspira a buscar a verdade e a luz. Esse é o grande mandamento, meus irmãos, da terra regenerada, do qual nós muitas vezes desdenhamos e, sobretudo no passado, né, nós não colocamos em prática. E essa é a razão pela qual estamos vivendo tempos de pandemia, ou pandemias, porque a gente sabe que outras virão. Já tem notícia, né, da pneumonia que está chegando, das abelhas. Todo dia me falaram assim, meu Deus, aquelas pragas do Egito estão chegando todas, né? É abelha, é gafanhoto, é vulcão. Eu falei, gente, calma. Se é que isso existe, se aquelas pragas vão recomeçar, é um sinal para a gente. Não vamos desesperar. Eu acho que tudo é educativo. Estamos vivendo momentos de transição? Estamos. São momentos difíceis? São. Mas nada está perdido. Vamos ter esperança, né? A gente já passou pela fé, vamos ter esperança de que as coisas vão melhorar, e quem sabe, através da caridade, nós estejamos prontos para conhecer a verdade. Próximo, Zé, por favor. Pois é, como é que a gente ama? E aí, aquilo que eu já vinha falado, né? Como isso ocorre? Como é que eu coloco o amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, amai-vos uns aos outros em atividade? Como é que eu coloco isso em prática? Precisamos, para vivenciar o amor, precisamos nos libertar.
E aí vem o sentido lá atrás: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é do livre-arbítrio que ele está falando. Ele está falando da libertação da matéria. Percebem? É diferente. Que nós estamos envolvidos numa ilusão de que a felicidade está no prazer de ter as coisas materiais. E ter as coisas materiais por simples prazer não nos remete à verdade e à luz divina, como Jesus nos prega. Via de regra, quando botamos a matéria como principal efeito de nossas vidas, estamos nos afastando, vou repetir, afastando da luz divina. É preciso ter um equilíbrio entre espírito e matéria, para que a gente possa, aos poucos e progressivamente, ir entendendo como a luz pode vir de fora para dentro e de dentro para fora, a partir do momento em que nós nos conhecemos e conhecemos a Deus. Então, a gente precisa amar para se libertar da matéria. Próximo, Zé, por favor. Portanto, a verdade, a luz divina, nos liberta da matéria por meio da purificação dos sentimentos. Por que a matéria tem a ver com a sujeira dos meus sentimentos, digamos assim, ou com a impureza dos meus sentimentos? Porque ela faz com que eu reaja com ódio, com rancor, com vingança, para, por exemplo, limpar a honra. Tudo isso está vinculado ao orgulho e egoísmo. Tudo isso está vinculado à matéria. Quando nós mudamos o foco e buscamos algo diferente, nós purificamos os nossos sentimentos e automaticamente a centelha divina que está dentro de cada espírito começa a brilhar mais. E eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar isso para o pessoal? É simples. Quando você coloca duas luzes de intensidade idêntica, uma perto da outra, elas vão se aglutinar. Mas quando eu coloco uma menor e a outra maior, uma cobre a outra. E muitas vezes essa menor fica ofuscada. Então, é o efeito de Jesus em relação a nós. Nós somos pequenos ainda. E a luz de Jesus nos ofusca. Nós não estamos preparados para vê-la. Então, temos que progressivamente buscando essa luz. Purificando os nossos sentimentos. E vamos lá, vamos ver. Por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Está lá em João. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Não sou eu, Pedro, não. É Jesus, tá? Ele está falando. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida, meus irmãos. Não é a luz do Covid, não. É a luz da vida. Aliás, Covid podia ser assim, com vida, né? Porque a gente está encontrando a vida eterna, a luz divina, através desse sofrimento que Deus nos impôs, chamado Covid. Por que será que chama Covid? Para a gente lembrar da vida eterna. Porque se nós morrermos, desencarnarmos com essa peste, não há o fim. Não vamos nos desesperar. Vamos ter calma, serenidade, equilíbrio. Os que desencarnarem agora terão outras oportunidades, certamente. Vamos ter fé, vamos ter esperança. E Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Achará pastagens. Eu sou a porta, a única porta. Próximo, Zé, por favor. E é por isso que a gente lembra lá do Sermão da Montanha. Se nós quisermos ver a Deus,
temos que ter a pureza no coração. Jesus disse isso, não são palavras minhas. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eles verão, eles entenderão, porque a pureza de coração é o próprio Deus manifestando em nós. Isso é lindo, gente, é maravilhoso. É como se a gente entendesse a divindade e a divindade passasse a agir em nós a partir simplesmente da nossa pureza de coração. Mas, próximo slide, Zé, por favor. É preciso agir. Eu preciso agir, nós temos que agir. Como é que se purifica os sentimentos? Caridade, gente. Caridade. Amor, caridade, para algumas traduções do Evangelho, não é? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Bondade para com todos. Como é a caridade segundo Jesus, né? Bondade para com todos, tolerância com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E a gente lembra aqui o nosso querido Kardec. Próxima, Zé, por favor. Fora da caridade não há salvação. E eu lembro lá de São Paulo de novo. São Paulo, o Paulo apóstolo, né? Não é a cidade de São Paulo. Das 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais importante é a caridade. Porque é o exercício do amor, o exercício da virtude principal que nos leva a conhecer o sentimento de iluminação. Através da caridade, esquecemos de nós mesmos, passamos a servir e somos co-criadores juntamente com Deus na obra da regeneração. Próximo, Zé, por favor. Praticando bem a caridade, purificando nossos sentimentos, iremos ampliar nossa consciência e as trevas deixarão de habitar em nosso coração. Começaremos a viver a verdadeira felicidade na luz divina. E aí, para a gente mostrar como isso acontece, e como o Evangelho segundo o Espiritismo deixa isso claro para nós, próximo slide, Zé. Vamos dar uma passada rápida nessa passagem aqui, do capítulo 7. Certos incrédulos se admiram que os espíritos quase nenhum esforço fazem para convencê-los. É que os espíritos se ocupam de preferência com aqueles que buscam esclarecer-se da boa-fé e com humildade. Preferem esses do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e parecem pensar que Deus deveria sentir-se feliz por arrebanhá-los, provando-lhes sua existência. E tem muito camarada que pensa isso, né? Tem muito camarada que acha que é superior só porque faz algumas atividades no centro, só porque serve algum prato de sopa, só porque aplica algum passe. É muito difícil isso, gente. Nós não devemos julgar ninguém, mas nós podemos olhar para nós mesmos e entender o seguinte: nós somos simples crianças dentro do mundo espiritual. Crianças espirituais ainda. Longe, mas longe, muito longe da perfeição e da luz divina total. Então precisamos ser humildes. O poder de Deus, seguindo aí, o poder de Deus brilha nas pequenas coisas e também nas coisas muito grandes. O Pai não coloca a luz sobre um apoio, porque a derrama em ondas por todas as partes. Somente os que se fazem cegos não a veem. E aí uma coisa muito importante que tem a ver com o livre-arbítrio que nós falamos lá atrás. Deus não quer a esses abrir-lhes os olhos à força, porque eles gostam de tê-los fechados. A hora dos que têm os olhos fechados chegará,
mas é necessário que antes eles sintam as angústias das sombras e reconheçam nas leis de Deus, e não no acaso, o que lhes fere o orgulho. Mais uma vez eu chamo a atenção para o Covid e para as pandemias que ainda estão por vir. Os que os espíritos chamam de olhos fechados somos nós. Viu, gente? Não se assustem, não. Somos nós que fechamos os olhos, somos nós que achamos que somos perfeitos. E essas angústias e sombras, através do Covid, do isolamento, chegam para nos mostrar, para que a gente reconheça Deus e suas leis e quebre o nosso orgulho. É isso, para isso que serve Covid. Covid é intervenção divina. Às vezes a gente precisa de uma intervenção externa naquilo que está desorganizado. Chegou a hora. Né? Muitas vezes a espiritualidade age através dessa intervenção. E vai perdurar até o momento em que a espiritualidade permitir que alguém que está pesquisando, buscando uma solução, seja inspirado a ter uma vacina. Covid tem uma finalidade: abrir nossos olhos que estão fechados. Portanto, meus irmãos, próximo slide, Zé. Que brilhe a vossa luz. Que os homens, vendo as vossas boas obras através da caridade, glorifiquem a Deus que está nos céus. Crede-me, que estou no Pai e o Pai em mim. Crede. Crede que, na verdade, eu e o Pai somos uma coisa só. Porque nós vibramos a mesma luz. E aí, gente, vou pegar uma passagem, próximo slide, Zé, de João. Aonde está inserida essa frase? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, em João capítulo 14, versículos 1 a 18, diz assim, prestem atenção e meditem sobre esse trecho. Que não se turbe o vosso coração. É como se ele estivesse falando para nós agora, nesse momento de dor que nós estamos passando. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis, ele fala isso também para os apóstolos na época, né? Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então o Tomé, que é aquele que, né, passa a história depois como aquele que não tem fé e fala assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Na verdade, a pergunta de Tomé é a pergunta nossa. Como é que nós vamos sair dessa pandemia, Jesus? Dá uma luz para nós. Aí Jesus dá a resposta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E desde já, agora, o conheceis e o tendes visto. Ou seja, basta olhar para mim, Jesus, vocês verão a Deus, porque eu estou conectado com Ele. Então, gente, é uma dica que a gente faz. Vamos conectar com Jesus agora. O pensamento de Jesus está pairando sobre nós. Vocês não conseguem senti-lo? Fecha os olhos e sinta esse pensamento invadindo todos nós. Dá para sentir. É uma vibração doce, calma, serena. Nós conseguimos senti-lo. Porque ele está, e ele falou, olha aqui, disse-lhe Jesus, e disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus puxa até a orelha de Felipe e fala assim, estou há tanto tempo convosco
e não me tendes conhecido, Filipe. Presta atenção, meu filho. Quem me vê, a mim vê o Pai. Entendem? Se a gente quer encontrar a luz divina, a luz total, a perfeição, a paz, a felicidade suprema, sigamos Jesus. Sigamos seus exemplos. E aí, o Jesus fica embasbacado, fala, como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Por isso, gente, quando a gente está praticando a caridade, nós fazemos exatamente como Jesus fez. Amar, fazer a caridade, praticar o amor, é como se o Pai fizesse por nós. São esses momentos que trazem uma felicidade tão ímpar para nós, para a gente suportar as agruras dessa matéria tão forte e tão ofegante muitas vezes. E ele continua, na verdade te digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, com sinceridade, amor, fé, esperança, caridade, a verdade transpassa através do teu ato e chega. É isso que ele quer dizer. A responsabilidade está em nós, em fazermos as coisas boas. Se pedirdes alguma coisa, eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. E a gente sabe o que é esse consolador. Para que fique convosco para sempre. É o Espírito de verdade. É o Espiritismo. É essa doutrina que faz com que a gente interconecte todos os assuntos de espiritualidade, do mundo, da morte, da imortalidade, da vida que não se acaba, da vida eterna, que é uma sucessão de vidas. E esse espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos. Portanto, quem está se sentindo nesse momento órfão, como que Deus estivesse o desamparando, tire isso da cabeça. Que essa vibração ruim é que vai atrair as coisas ruins. Pensa em Jesus, pensa no Mestre, na bondade, no amor que ele sempre pregou e nos ama até hoje. Zé, vamos partir para duas citações que também está em João capítulo 15, para a gente já partindo para o final. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. Sabe o que é uma videira, gente? A videira é onde se cultiva a vinha, né? Onde se tira a uva. Então ele diz assim, meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que não der fruto em mim, ele cortará. E podará todo aquele que der fruto para que produza mais. Gente, poda, simples. Quando você tem uma flor que não está dando fruto, você vai lá e poda. O café que não dá café, você vai lá e poda para que ele cresça e dê mais fruto. Então eu questiono a vocês, Covid-19, será que é uma poda na gente? Para que a gente possa dar mais fruto? E se for um fruto que não der fruto, que for um ramo que não der fruto, não vai nascer mais nada. Percebem? Vai para outro planeta. É muito simples. E olha, ele diz assim, vós já estáis limpos, puros, pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira.
Portanto, assim também vós não podeis dar frutos se não permanecerdes em mim. Vou repetir: não podeis tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Repito, sem mim, Jesus, nada podeis fazer. Quantas vezes ele anunciou isso e ele advertiu? Sem mim nada podeis fazer. Permanecer em mim que nós vamos conseguir dar frutos. São tantas as advertências, eu trouxe apenas algumas. Apenas algumas. Vamos lá, próximo slide. E a gente passa para aquilo que Emmanuel nos disse. E a gente também já chega no final, tá? Esse é o último, penúltimo slide. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só para vocês terem ideia, essa passagem está na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico com o Espírito Emmanuel. E Emmanuel segue dizendo: sua luz imperecível, a luz de Jesus, brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais, não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho. Palavras de Emmanuel, gente. Temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia, reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos, ao contacto do Mestre Divino. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho e somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Emmanuel. Então, meus irmãos, esse adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna é a negação, muitas vezes, do caminho, da verdade, da vida. É a negação, muitas vezes, de que Jesus é este caminho. De que o Mestre, através não só da sua pessoa, mas dos seus ensinamentos e da sua vibração, é o exemplo que devemos seguir para chegar até a luz total, a luz divina plena. É nossa responsabilidade mudar isso. Ninguém fará isso por nós. É preciso despertar para a reforma interior. É preciso mudar os pensamentos e os sentimentos e a vontade. PSV, eu costumo dizer sempre isso. Pensamento, sentimento e vontade. E muitas vezes, meus irmãos, essa obscuridade nasce da nossa forma de orar. Vou explicar. No livro Taça de Luz, mas que eu consegui através dessa publicação aqui, olha. Deixa eu ver se eu consigo jogar para cá, para que vocês vejam. O Evangelho segundo Emmanuel, tá? Na página 269, Emmanuel nos ensina a orar. Isso não está aí para vocês, mas depois eu posso mandar uma cópia para vocês.
O tema chama-se Orar. Está no livro Taça de Luz, capítulo 17. E ele diz aqui que a prece nasce, muitas vezes, nas fontes da alma. E toda vez que nós pedirmos, nós obteremos. Tanto para o bem, quanto para o mal. Eu nunca tinha pensado nessa reflexão, e nós vamos encerrar com ela. Ele diz assim, que um desejo emerge do sentimento e joga no cérebro um pensamento, e esse pensamento tem força de atração. Então, é preciso vigiar sobre o manancial de nossas aspirações, diz ele. Porque as rogativas do bem elevam-se às esferas superiores, ao passo que os anelos do mal descem às zonas de purgação das trevas indefiníveis. Anjos existem habilitados a satisfazer os bons, da mesma forma que entidades da sombra se acham apostos a fim de colaborarem com os maus. O que isso quer dizer? Que se nós não mudarmos nossa vibração e passarmos a orar, certamente vamos cultivar pensamentos negativos, pensamentos de ódio, pensamentos de tristeza, pensamentos de depressão, pensamentos de raiva, de inconformação e pensamentos de autodestruição ou de destruição alheia. E isso vai acionar pelos mecanismos do desejo, sentimento, pensamento e atração, o anjo bom, que está nas regiões superiores, ou o anjo mau, que está nas trevas. Vocês acham que a maioria hoje dos encarnados acionam os anjos bons ou maus nesse exato momento? Cuidado, meus irmãos, com aquilo que pensamos. Eu nunca tinha pensado nessa situação, de que a gente pode, às vezes, orar para um anjo mau, sem pensar que está orando. Porque os mecanismos de desejo, sentimento e pensamento estão sempre ativos na nossa mente, seja para o bem ou para o mal. Então, se nós quisermos manter a nossa vibração iluminada e encontrar em Jesus o caminho, a verdade e a vida para a luz total, para a luz plena, temos que parar de pensar no mal. Temos que parar de decidir escolher o mal. Quando vier o pensamento do chefe que não nos entende, do cônjuge que nos critica, do filho que não nos respeita, e do vizinho que coloca o som alto. Quando isso tudo acontecer, das autoridades que não compreendem o que realmente necessitamos, seja ela municipal, governamental, ou estadual, ou federal, quando a gente pensar em todas essas pessoas, pensar como Jesus pensaria. Não pensar o mal, não desejar o mal, porque senão a gente vai atrair o mal para nós. E aí, estaremos sendo convidados a nos retirar para outra forma, porque a verdade vai doer muito em nosso coração. Zé, eu acho que eu falei demais, né? Tem mais um, na verdade, na verdade, esse daí, a gente pode ler antes da oração final, que é o Espírito de Verdade, né? Que, na verdade, é a introdução, é a oração do Livro dos Espíritos, né? Que diz assim, podemos ler agora. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imensa legião a movimentar-se sob as ordens do Senhor, espalham-se por toda a terra, semelhante a luzes que descem dos céus,
dentro da noite, vindo clarear o destino e abrir os olhos aos cegos. Digo que são chegados os tempos. E eu estou me arrepiando inteiro. Todas as coisas daqui para adiante terão o sentido real restabelecido, visando a dissipar as sombras e confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de uma orquestra, e o coro dos anjos a ela se une. Você está convidado ao divino concerto. Tome o seu instrumento e junte-se às nossas vozes para que o hino sagrado se espraie e vibre em todo o universo. Você, irmão a quem amamos, sinta-nos junto do seu coração. Rogamos para que você vivencie o mandamento do Senhor. Amai-vos uns aos outros. No amor, faremos a vontade do Pai Celestial. E você então poderá dizer do fundo do seu coração, Senhor, Senhor, e poderá entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. É isso aí, meus irmãos. Agradeço imensamente a oportunidade de estarmos juntos. Um abraço especial a todos os irmãos do Grupo Espírita Nossa Casa, em especial ao meu querido Dirceu, meu irmão de sangue, irmão de fé e irmão espiritual. E nós estamos muito felizes por poder ter participado desse momento e relembrar dessas lições do Mestre em nossas vidas. Pedro, tem algumas perguntas, você poderia responder? Totalmente, estou tranquilo. Deixa eu achar aqui. Maria Cleide. Pedro, nosso Evangelho no Lar agora está lendo e aprendendo com o Livro dos Espíritos. Já fazia algum tempo que venho pedindo ao meu marido para incluir o mesmo no Evangelho no Lar. Sim. Com certeza, é muito importante que se faça isso, porque o Livro dos Espíritos é a parte, digamos assim, da explicação, do conhecimento de como funciona a vida espiritual. E o Evangelho é mais da parte sentimental, de como as lições de Jesus vão tocar em nosso coração. Então você precisa, de uma certa forma, intercalar tudo para que os dois conhecimentos façam a gente crescer, tanto no conhecimento quanto na moralidade. Essas são as asas que Emmanuel fala, né? As asas do conhecimento e as asas da moralidade, para que a gente possa alçar voos mais elevados junto à espiritualidade superior. Legal. Tem uma outra. Deixa eu ver aqui. Eduardo Solano. Deus nos concede a cada dia uma página nova no livro do tempo, que possamos usar as páginas em branco para nos melhorarmos cada vez mais, praticando e vivenciando os ensinamentos do Mestre Jesus. Com certeza. Na verdade, meus irmãos, eu tenho meditado muito sobre essa questão do tempo. Não sei se o nosso irmão sabe, né, e você também, Zé, mas o tempo, ele só existe aqui na matéria. Né? No plano espiritual, não tem tempo. 1 segundo em 1000 anos é a mesma coisa lá. Lá não se crescem as unhas, lá não se cresce cabelo, porque é tudo mental. Você pode cortar as unhas com o seu pensamento. Basta você moldar as suas unhas da maneira que você quer. A sua aparência, né, velho, novo, de 10 encarnações passadas, de 100 encarnações passadas, você vai colocar aquilo que você achar. Então, lá no plano espiritual, a eternidade é um negócio muito claro. Mas quando a gente vem para cá, a gente trabalha com o tempo, um envelhecimento, que faz parte também do nosso aprendizado. E o envelhecimento, as unhas crescem, o cabelo cai, muitas vezes, né? Fica branco, você tem que cortar, não nessa época de Covid, porque não dá para sair de casa, mas você tem que se cuidar. E o tempo vai te mostrando que você está de passagem. O tempo é o marcador dessa passagem. De que você está
vivendo uma experiência para botar em prática o que se aprendeu lá no plano espiritual. E isso é bonito demais. E lá, quando a gente passa para o plano de lá, não se marca as horas mais. Tem porquê. Temos a eternidade lá, né? E muitas vezes a gente fica tão agarrado nesse tempo aqui, que acha, muita gente fala assim para mim, nossa, André Luiz ficou muitos anos no umbral, será que eu vou ficar também? Ele não teve noção de quanto tempo ele ficou lá. Mas o importante é que desde já nós nos arrependamos daquilo que fizemos de equivocado. Porque se isso acontecer, não há necessidade de passar pelas regiões escuras. O arrependimento nos salva. O arrependimento é a humildade e a aceitação da lei divina em nós, daquilo que nós fizemos de errado, e é o rumo que, né, o caminho que a gente tem que tomar. Eu acho que deu uma travada. O caminho que a gente tem que tomar. Rumo ao encontro com a verdade e com a luz. Ah, legal. Eu tenho uma. O Pedro, o Celso Paulo está agradecendo a excelente palestra. Eu Obrigado, agradeço Celso. também. E o Dirceu, seu mano, tá um alegre enorme, uma alegria enorme ter você com a gente, meu irmão. Que Jesus continue te iluminando cada vez mais. Muito bom. A nós todos, a nós todos. Muito obrigado. Muito E obrigado. mandamos um beijo novamente para o meu pai, para minha mãe, que estão lá em Matão. Minha mãe, que passa na outra palestra, a gente mencionou isso. Minha mãe passa por uma prova muito difícil, já está na 9ª cirurgia, não sei se o Dirceu já contou isso, mas ela nos dá o exemplo de resignação. Então, mãe, um beijo. Continue assim, nos dando esses exemplos de resignação e de aceitação da dor, e que Jesus te ampare, que te conceda a cura. Muito obrigado, Pedro. Você pode fazer a prece de encerramento? Posso sim, meu irmão, com muito prazer. Muito obrigado. Então, nós convidamos a todos os irmãos, neste momento, a fechar os olhos da carne e abrir os olhos do Espírito. E como Jesus nos ensina, com humildade e fé, possamos curvar a nossa fronte como a grande luz que sentimos brilhar sobre nós. É a luz que nos compreende, a luz que não nos cobra, a luz que nos dá liberdade, a luz que nos inspira fé, esperança e nos convida a nos melhorar. É a luz da divindade que é registrada pelo nosso pensamento na figura doce e serena do nosso Mestre Jesus. Olhar aqueles olhos, sentir aquela vibração descrita por Emmanuel na figura de nosso querido senador romano, a gente entende que quando ele descreveu Jesus para o imperador, e que nós podemos sentir nesse momento, Públio somos nós hoje. Públio é o efeito que Jesus causa sobre nós hoje. E nós rogamos, Mestre, que a sua misericórdia esteja sobre todos nós nesse momento, que acalme a nossa dor, que alivie a nossa tristeza, alivie a nossa depressão, a nossa ansiedade, e que traga paz, equilíbrio, serenidade para todos nós. E em teu nome convidamos a todos
a orar a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agradecemos, Senhor, imensamente pelos espíritos amigos que conosco tiveram nesta noite, e que possamos, durante a noite, receber em nossos lares, em todos os lares conectados conosco, a tua paz e a tua luz. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre